E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a um vídeo no qual eu vou falar desta obra maravilhosa que eu tenho aqui na frente. Hoje é dia de falar de A Guerra dos Farrapos, de Tabajara Ruas e Flávio Colim. Quem assistiu aí há um tempo atrás o vídeo no qual eu mostro a aquisição dessa obra, vai lembrar que eu comentei lá que eu já tinha tido contato com ela na primeira versão em que ela foi publicada, que era aquela versão em que ela era em formatinho e era distribuída gratuitamente nos postos de gasolina, nos postos de Ipiranga. E que na época eu não dei atenção nenhuma. Na época eu achei didático demais. Isso sem falar, né, porque eu era bem moleque também, né, gente? Isso sem falar que na época, por alguma razão, eu não conseguia gostar da arte do Colim, o que é uma heresia. Hoje em dia eu vejo como uma heresia, porque com o tempo eu me tornei muito fã do trabalho do cara. E aí eu vi essa edição na Amazon com um excelente preço, né, um preço que eu julguei espetacular para uma edição desse tipo, né, formato grande, né, com a famosa capa dura, papel de qualidade e tal. Então eu não perdi tempo e comprei. Dá uma mostradinha aqui na lombada, né? A Guerra dos Farrapos. Ela veio com um marcadorzinho de página. Bem simplinho, mas legal. Essas edições hoje em dia sempre vêm com alguma coisa assim, né, gente? Sempre tem essa questão. Muito bonita essa arte, cara. É uma edição que foi publicada em 2022 pela Comic Zone. É bastante grande, é até difícil de enquadrar, gente. Mas eu vou folheando aqui vagarosamente e vou falando a respeito. O que eu posso dizer é um incrível sabor de nostalgia, de viagem no tempo que eu tive ao começar a ler essa HQ depois de tantos anos. Lá se vão mais de 20 anos, né? Bem mais de 20 anos, com grande facilidade, da primeira vez que eu iniciei a leitura dessa obra e não concluí. É simplesmente uma adaptação fantástica. Mesmo em que pese a questão de você saber que romantizações foram necessárias, adaptações foram necessárias para poder transformar a história da Revolução Farroupilha num quadrinho, ainda assim, os fatos aqui contidos são os fatos históricos, né, que a gente estudou, cara, na escola. E ao mesmo tempo que eles te trazem à memória aquelas aulas de história lá em tempos tão idos, né? Eles têm um sabor todo novo, todo diferente, né, que faz você pensar quase que a história deveria ser contada sempre assim. Teria sido muito fácil assimilar, né? Olha esse painel aqui, cara, que maravilhoso. Como é que pode que eu não gostava da arte desse cara, velho? É inacreditável, né? Ainda bem que a cabeça da gente muda. Eu comecei a ler isto e imediatamente, como eu disse, eu viajei para o passado. Eu me lembrei da primeira leitura que eu tentei fazer e não consegui. Eu lembrei das aulas de história, eu lembrei de tudo. Eu lembrei das conversas dos mais velhos, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem muito isso. Os mais velhos conversando sobre coisas do tempo da Revolução Farroupilha. Há muitas lendas, muito folclore envolvido, né? E eu lembro que da primeira vez que eu tive contato com essa obra, as únicas cenas que realmente me impressionavam, que eu gostava demais, eram essas cenas assim, as que envolviam tropas e lutas, entendeu? Mas eu não consegui ler, eu achei o texto incômodo e a arte não me agradava, acabou passando. No fim, hoje em dia eu percebo o gigantesco trabalho que o Tabajara Ruas fez para fazer esse roteiro, para fazer essa adaptação.
né? O cara é muito bom, ele fez um trabalho excepcional. E a arte do Colin, cara, não há. Eu passei de ser um cara que não gostava dela, que achava essa arte ruim, a um cara que hoje não consegue imaginar esse mesmo trabalho nas mãos de outro artista. E, velho, parece muito que você tá lendo um faroeste. Cenas como essa aqui, ó, um batedor índio. Cara, isso é o quê? Isso é faroeste. Você não tem como escapar da referência. Parece demais que você tá lendo um faroeste, né? É tipo um faroeste made in Brasil. Só que com uma qualidade que eu nunca encontrei nos faroestes aqui produzidos. Que me desculpem quem é fã do faroeste. Eu já recebi críticas aqui nos comentários do canal por eu ter dito que não gostei do Chat, por exemplo, né? Um faroeste made in Brasil aí que a gente conhece. Recebi críticas, teve um rapaz que não gostou, né, do fato de eu ter dito que não achei bom e tal. Mas, meus amigos, gosto é gosto, né? E não, realmente, até agora, não li um faroeste produzido aqui no Brasil que me pegasse, que eu achasse bom demais. Mas aqui, em A Revolução Farroupilha, tem o que se chega mais próximo disso, com cenas lindas como essa, e com uma questão que é importantíssima, né, cara? Os fatos aqui contidos, embora adaptados pelo Tabajara, né, são fatos históricos. Então é aquela história, às vezes, a vida é melhor que a ficção. Às vezes a vida é simplesmente melhor que a ficção, porque há um verdadeiro romance aqui, cara. Né? Um romance de época, há traições. Né? Há gente que ora luta por um lado, ora luta pelo outro. Né? Bento Manuel, né? Ora ele é pró-revolução, ora ele é império, ora ele é revolução de novo. Né? Um sujeito completamente inconfiável. A fuga da prisão. Né? Há desentendimentos entre os próprios farroupilhas, entre os próprios rebeldes. Inúmeras batalhas perdidas, batalhas vencidas. Um dos fatos que mais me impressiona, eu lembro que isso me impressionou na escola, cara. Isso me impressionou por demais, a cena da prisão, ó, com Milton Gonçalves, quando ele estava preso. Na escola eu lembro quando a gente estudou sobre os famosos carroções que se fizeram para transportar os barcos, isso depois da entrada do Garibaldi na Revolução Farroupilha, né, do ingresso dele como combatente com a sua marinha, né, eles estavam lutando para ter acesso ao mar, os farrapos, né, e Garibaldi acabou entrando, a isso também, né, a presença estrangeira na Revolução Farroupilha, e aí essa cena maravilhosa dos famosos carroções transportando os barcos para que eles pudessem chegar ao mar e à laguna. Cara, isso aqui parece coisa da vida real. Isso aqui parece ideia de um roteirista, velho. É incrível pensar que uma coisa assim aconteceu. Claro, lógico que há muita tristeza, muita dor, né? Muita morte. Né? A adaptação é romanceada, como não poderia deixar de ser. Ela enxuga muitos fatos, ela pega as questões mais importantes, né? Ela faz com que alguns personagens fiquem mais esplendorosos do que eram. Olha isso. Quando você começa, isso é Anita Garibaldi, quando você começa a estudar mais a fundo a história, você descobre que os heróis não eram tão heróis assim, né? Os farrapos não eram assim tão heróicos, cometeram suas traições, né? O massacre de Porongos está aí para nos lembrar disso. O próprio Garibaldi, há registros históricos de atrocidades que ele teria cometido, né, ao longo desse percurso. Ele e a Anitta, diga-se de passagem. A gente tem uma tendência a divinizar, a transformar em extremamente heróicos, né, os atos de personagens que muitas vezes não foram tão heróicos, eram humanos, né, e acontecia muita coisa errada na época.
Mas isso, claro, não está aqui representado, né, gente? Está aqui, está representado o que havia na época, o que parecia de mais relevante a se mostrar e de uma maneira a cativar o público, a por que não ensinar, homenagear, né, uma geração de crianças que teve acesso a isso naquela época, mas de uma maneira cativante, de uma maneira a realmente homenagear a Revolução, a realmente justificar a Revolução também, né? O quadrinho, a história em si é totalmente pró-revolução, é totalmente fazer com que os farrapos sejam os heróis. E eu não vou dizer que eu discordo disso, eu acho que, embora as razões deles não fossem assim tão puras quanto se podia imaginar, eles tinham suas razões, né? E de qualquer maneira, a história não pode ser mudada, os fatos aconteceram, aqui o duelo do Bento Gonçalves, né? Os fatos assim aconteceram. Só que é incrível imaginar que isso tudo, cara, são fatos acontecidos. Essa é a vida como ela aconteceu naquela época. Nós não estamos falando, né, de ficção. Nós não estamos falando da história saída da mente de alguém, né? Estes são os fatos, é o desenrolar da história. É fantástico. Uma das coisas que mais me impressionou e que eu já havia lido algumas referências depois que eu saí da escola, confesso, porque na escola isso nunca foi mencionado, foi a tentativa de envolvimento dos ingleses, né? A Inglaterra oferecendo para dar apoio aos farrapos, né? Obviamente para defender interesses seus, né? Não que eles fossem bonzinhos, não existem bonzinhos quando o assunto é política e guerra, né? Mas eu confesso que eu não havia me esquecido disso completamente e é um dos fatos que mais me impressionou. Imagine o quanto essa guerra poderia ter durado mais tempo. Não digo que traria a vitória aos farrapos, eu acho que não, particularmente falando. Mas imagina o quanto que essa guerra poderia ter durado mais tempo, o quanto a mortandade e a destruição poderia ter se estendido ainda mais se realmente houvessem aceitado o apoio dos ingleses e se envolvido com eles para dar continuidade à Revolução Farroupilha. Seja como for, esquecendo os fatos históricos, falando apenas dessa obra, é uma obra fantástica, com um dos melhores, se não o melhor ilustrador que o Brasil já produziu. E olha que ele está ao lado de outros caras que eu admiro muito, como Odson Portela. Mas o Flávio Colim, cara, é simplesmente magistral. Outra pessoa não teria conseguido passar o impacto que essa obra passa. Eu estou muito feliz de ter ela registrada. Eu estou muito feliz de tantos e tantos anos depois, décadas depois, eu finalmente ter conseguido ler. E dessa vez a imersão foi total e a diversão também. Vale muito a pena ler A Guerra dos Farrapos. E não pense que eu estou falando isso por uma questão bairrista, porque eu sou do Sul, porque eu acho que eu não ligo para essas coisas, sinceramente. Sou uma pessoa com pouquíssimos sentimentos patrióticos e não me envergonho, né? E quando eu falo patrióticos, falo tanto em nível nacional quanto em nível regional. É óbvio que eu acho que temos que lutar e fazer o melhor que podemos pela nossa nação, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelo nosso estado. Temos que fazer isso sempre, né? A humanidade como um todo tem que rumar para a evolução, nunca, né, para a regressão. Mas eu não vejo muito sentido em clubismos, eu não vejo muito sentido nessa coisa exacerbada, porque ela está a um passo do fanatismo e fanatismo não faz bem a ninguém. Se eu indico essa obra é porque ela é simplesmente magistral de ler, e se você não tem interesse em história e encarar ela apenas como uma obra, cara, você não vai sentir o peso. Na época eu achei tremendamente didático porque eu era criança. Hoje em dia, lendo, é como eu disse, é uma maravilhosa obra que parece ficção do começo ao fim de tão bem elaborada. E se você gostou desse vídeo, deixa like.